Então, irmão, eu gostaria de saber um pouco mais, irmão, uma dúvida minha, eu acho que eu represento um pouco a igreja nisso, entender um pouco mais sobre até mesmo a missão que o irmão faz parte e também eu queria entender, no caso nosso como igreja, que conselho que o irmão daria para nós fazermos o evangelho chegar até as pessoas da melhor maneira possível? Como é que a gente consegue transparecer isso? Como a gente consegue trazer pessoas para Cristo? É isso. Acho que é uma coisa completa. So he asked two questions. First, he wanted to know a little bit about, and he said he's speaking for the whole group. He'd like to know a little bit more about you and your mission. And by mission, I think he meant organization. Mm-hmm. And second, he wanted to know, how can we, individually and as a church, reach out to people? Como que nós podemos alcançar outras pessoas para Cristo? É a essência da mensagem? Okay, so the question does have this essence of how is it that we can reach others for Christ? Okay. How can we break the barriers to reach other people? Sure. So I'll answer the first question. So Primeira questão. I serve at Berean Bible Institute, U.S. Eu sirvo lá no Instituto Bíblico Bereano dos Estados Unidos. So I'm the dean of academics there. I don't know how to translate dean. Can you define it? Because the definition I can translate. Probably just director of academics. Does that work? Academics. Yeah, Define academics. The academic. O diretor acadêmico. Faz sentido para vocês isso? Ele é o diretor acadêmico do Instituto, do BBI, ok? Apparently my job doesn't exist in Brazil. Ele brincou comigo, aparentemente o meu trabalho não existe no Brasil. Só eu que não sei, tá, gente? Desculpa. But I help serve in running the school and overseeing our programs, our faculty, what we teach, and things of that nature. Então, ele está dizendo que ele ajuda e serve na escola, ajudando a direcionar quais são os cursos, os professores, o que é ensinado. So I've been there now for 17 years. Estou lá há uns 17 anos. And I also teach there. Eu também dou aula. Like Paul does here. Do jeito que o Paul também dá aula aqui no BBI Brasil. How many people have taken a BBI Brazil class? Quantos aqui já fizeram aula no BBI Brasil? Okay. So if you've seen that, you have a pretty good idea what our classes look like. Então, se você viu Very como similar. é a aula aqui, você já tem uma boa ideia de como as aulas são lá. É bem parecido. Very similar, yeah. But I also co-pastor at a local church in Wisconsin. Eu também sou um dos pastores de uma igreja local lá no estado de Wisconsin. It's called Falls Bible Church. A igreja se chama Falls Bible Church, Igreja Bíblica da Cachoeira. So that's the basics of what I do in ministry right now. So Esse aí seria o básico do que eu faço no ministério hoje. to the second question, A segunda pergunta. I feel primarily it's just being open to the opportunities in our life where God has put us. Penso que primariamente, o principal, é sempre ficar alerta e aberto às oportunidades que o Senhor abre nas nossas vidas pessoais. We're going to talk about this more in the morning, actually. Nós vamos falar mais sobre isso com detalhe amanhã de manhã, na outra mensagem. But I think God directs our steps and leads in our lives. Mas eu creio que Deus direciona as nossas vidas, abre portas para nós, And He brings people into our lives. traz pessoas para dentro da nossa vida. Sometimes He lays on our heart to go to a field, go further, go to another country. Às vezes Ele coloca no nosso coração um desejo de ir para um outro lugar, outro país. But most of us, He's not doing that, right? E a maioria de nós não, a maioria de nós Ele
quer que a gente sirva onde está. But he has you somewhere, Mas em algum lugar você está, que é onde Deus colocou você. and he has people in your life. E Ele tem colocado pessoas na sua vida. So we're the ambassadors there. Então, é com essas pessoas que somos os embaixadores de Cristo. But more specifically, it might look different culture to culture. Mas de uma forma mais específica, pode parecer, a cara que isso vai ter vai ser diferente de cultura para cultura, But I think we can look for ways to serve other people, mas eu acho que a gente pode procurar maneiras de servir outras pessoas, because that can open doors for the gospel. porque isso abre isso abre portas ao evangelho. One example that we did in Wisconsin a few times, E um exemplo que fizemos em Wisconsin, algumas vezes, we did a free car wash. fizemos um lavar rápido de carros, claro, gratuito. So we put up signs, free car wash. Botamos as placas ali, lava rápido gratuito. People would come in, O pessoal ia entrando assim, we'd wash their car, we'd do a good job, a gente dava uma geral no carro, muito bem feito assim. and we had somebody sharing the gospel to their window. Enquanto isso, tinha alguém ali na janela do cara pregando o evangelho para ele. But not while we were spraying the hose. Mas não enquanto a gente estava com a mangueira ali, né? Because we don't baptize. Porque a gente não vai batizar, né? Talvez só esse dia. But I think a lot of people get saved Mas eu acredito que muitas pessoas são salvas over time ao longo do tempo, as someone in their lives shares over time. na medida que uma pessoa na vida deles compartilha ao longo do tempo. Tipo, sempre, constantemente, sempre falando, sempre lembrando. I don't know how it is in Brazil, Não sei como é no Brasil, but I've heard that on average in the US, a person hears the gospel 7 times before they believe it. mas eu ouvi uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que uma pessoa vai ouvir o evangelho umas 7 vezes antes de finalmente confiar no Senhor Jesus. So I think you just stay open and sensitive to the people in your life. Então a dica é ficar atento, aberto e sensível às pessoas na sua vida, sempre ali, falando de Cristo para elas. I'll leave it that for now. Yeah. Por enquanto tá bom. 2. Ah, peraí. Eu queria saber na visão dele o que ele acha, o que significa quando o Senhor Jesus disse que cada um carregasse sua cruz, né? E segue e carregue cada um a sua cruz. E também como podemos ser servos aprovados perante Deus. First question, he has 2. First is, what did the Lord Jesus mean by following me and carrying your cross? Question 1. Question 2. Qual que era a segunda? Como podemos saber se somos servos aprovados perante Deus. He's using the word approved. How can we be servants who are approved before God? Okay, He made that one easy. sure. Well, question number 1, when Jesus was telling his disciples to follow me and bear their cross, A primeira pergunta, quando Jesus disse isso aos discípulos, seguir a ele e carregar sua cruz, it was obviously in a context of Israel and the coming kingdom, obviamente isso era num contexto de Israel e o reino que estava para chegar. but I think the basic idea is that following Christ means you'll suffer for Christ. Mas a ideia básica é que seguir a Cristo implica em sofrer por Cristo. So we could maybe get into more specifics of how that looked for a kingdom saint. Talvez a gente pudesse entrar em questões mais detalhadas e específicas de como que isso ficaria na vida de um salvo do programa do reino. But it's certainly true of us today that we still are told that it is granted to us to suffer on Christ's behalf. Mas até mesmo para nós hoje também está escrito que
para nós está reservado sofrer por Cristo. Some people teach that the Christian life makes life easy, Alguns ensinam que a vida cristã torna a vida fácil, but Christ didn't teach that. mas Cristo não ensinou isso Paul didn't teach that. e Paulo não ensinou isso. And so part of just being faithful to Christ means enduring suffering as it comes. Então, parte de ser fiel a Cristo significa aguentar o tranco quando vier. So I don't know if that needs any follow-up. Tá bom para a primeira? Yeah. To be approved, Para ser aprovado, of course, 2 Timothy 2:15 comes to mind, então o versículo que vem à mente é 2 Timóteo 2,15, which is translated in some Bibles, study or be diligent. We don't have that. Yeah, I know, that's where it's going to be hard. But I would just say, Be diligent, sure. yeah, I would the say, effort is yeah, there, yeah. 2 Timothy, you could read 2 Timothy 2:15. Eu vou ler então, 2 Timóteo 2,15. Se procura is to seek to. Yeah, To make I an like effort that. to, I yeah. like that. Ok, procura. Alguém tem de cor aí, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. So there is our relationship with the Word of God. Então, esse texto nos mostra a respeito do nosso relacionamento com a palavra escrita de Deus That we understand and teach this in the right way, e que nós não apenas compreendamos, mas também ensinemos da forma correta. so that's part of it. Então, essa é uma parte disso. But we're also told that we're called to be faithful. Mas também há outras passagens que dizem que devemos ser fiéis. The Spirit wants to bear fruit in our lives, O Espírito quer frutificar, trazer fruto em nossa vida. and the way we bear fruit in our lives is when we trust the Lord and trust what He wrote and live it out. E a maneira como nós frutificamos nessa vida é representada pela forma como nós obedecemos às instruções escritas do Senhor e vivemos essas instruções nas nossas vidas. I don't know if this fits the context here in the culture and the church here, but when we go before the Lord at the judgment seat of Christ, it won't be a Bible quiz. I don't know if you want to say that. That's good. He'll be looking at faith and love. Our life, basically. Quando nós chegarmos perante o tribunal de Cristo, em que Ele vai avaliar nossa vida, não vai ser uma brincadeira de ver quanto que você sabe da Bíblia. Não vai ter as perguntas ali sobre informações bíblicas. Vai ser algo do tipo, como é que foi a sua fé? Como é que foi o seu amor? Como que você viveu as instruções que você sabia? Because it's when the Word of God takes root in our hearts, Quando a palavra de Deus consegue formar raízes nos nossos corações, as we believe Him, à medida que nós cremos nele, it transforms our life. a palavra transforma a nossa It vida. glorifies God. E ela então glorifica a nossa vida, né? Glorifica a Deus. We learn to love others. E nós aprendemos a amar os outros. That's to me the kind of the idea. Essa que é a ideia. Boa. Mais alguma pergunta? Thank you all very much for your time. I appreciate your listening. God bless you all tonight. We'll see you in the morning. Muito obrigado pelo seu tempo, pelos seus ouvidos. A gente se vê de manhã.